Olá, boa noite a todos. Já estamos ao vivo com o nosso convidado especial. Vamos esperar o pessoal entrar para falar muito sobre persuasão, sobre influência, sobre como fazer para alcançar grandes resultados. E olha que bacana, a galera estava ali esperando mesmo. Boa noite a todos. Olha aí, pessoal. Show, Dr. Robert. E Robert. Volney, Liliane. Até o teu pai tá ali. Boa noite a todos. Esperar uns segundinhos aí pra todo mundo entrando. Hoje a live vai ser especial, galera, em família. Família em peso aí, buscando saber como é que vai ser. Muito bem! Uma excelente noite para todos nós. Eu acredito muito no processo de persuasão e por isso nada mais justo que ter convidado alguém que trabalha todos os dias, tem contato todos os dias com esse processo. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a comer sozinho, nós aprendemos a caminhar fazendo. Então, o processo é esse, é aprender fazendo. Eu quero hoje, então, fazer essa abertura especial. Para quem não nos conhece, eu sou treinadora internacional de PNL e Eduardo é meu marido, casados aí vai fazer 7 anos e juntos há mais de 10 anos. Então, é um amor contínuo e sempre em crescimento. E agora, dividindo também o nosso palco, ensinando tudo que a gente aprende. Nós trabalhamos muito, nós estudamos muito, vamos em todo lugar no mundo para aprender com os melhores. E hoje o nosso tema é realmente passar o que há de melhor para vocês, tá? Então eu quero apresentar um pequeno currículo do Eduardo, para que todos saibam quem é que é essa pessoa aí que está hoje falando com vocês. O Eduardo, então, é Master em PNL pela The Society of NLP, que é a mesma essa que eu represento no Brasil. Ele também é especialista em engenharia da persuasão, a gente fez nos Estados Unidos, né, Eduardo? Foi um curso bem legal. Ele também fez MBA em gestão empresarial pela HSM Educação. Foi avaliador sênior do Prêmio MPE Brasil de 2011 a 2016, né? Foi treinado pelo Owen Fitzpatrick na Colômbia, Tony Robbins, a gente foi no início do ano passado no Tony Robbins, foi muito legal. Pós-graduado em engenharia da produção, gerência de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e formado em engenharia mecânica. Aí, ó, tem gente que queria saber sobre um engenheiro falando nas redes sociais. Eu trouxe mais rápido do que podia se ter. Viu só? Ó, o pessoal ali bastante gente de Curitiba, do curso de Curitiba, hein? Muito legal, galera, e super engajada. Então, assim, eu queria, assim, primeiro agradecer a oportunidade porque tá estreando, né? Falando nas telinhas para muitas pessoas. A gente nem sabe o tanto que vai alcançar, porque aqui são essas pessoas, mas depois vai ficar por 24 horas a live no ar, então são muitas pessoas que querem saber sobre persuasão. E nada mais justo que trazer alguém que realmente tem essa especialidade para passar pra gente os pormenores. E é na prática que a gente consegue passar a estratégia perfeita. É tudo certo se eu não passei pela experiência e vou explicar porque eu estudei em livros, tudo certo. Mas quem passa pela experiência consegue passar mais facilmente a estratégia por trás. E por isso que eu trouxe alguém que possa nos explicar sobre isso. Então, muito obrigada por essa noite especial, viu? Chegou de Minas Gerais, já botou uma roupa, já veio treinar, ensaiar e a gente aqui tá com vocês. Bom, primeiro, boa noite a todos. Aí é um prazer poder compartilhar, né, e fazer parte dessa construção com a Ana aí, né, de desenvolvimento de pessoas. Eu acho que é algo que realmente me tocou, né, nos últimos anos. Eu acho que quando tu está muito acostumado com o mundo corporativo, né, que é super legal, tem um monte de desafio, mas é muito diferente desse mundo de desenvolvimento humano, de ter uma empresa que tu ajuda as pessoas e desenvolve pessoas, né? E eu acho que eu estou entendendo que é o momento de começar também a me expor nesse sentido. Eu acho que eu tenho o que compartilhar, né? Estava fazendo as contas aí, eu tenho 20 anos de mundo corporativo, né? É bastante tempo. Então, assim, é bastante tempo, né? Muita experiência, muita jornada, né? E assim, hoje eu queria trazer um pouco do que eu conciliei entre teoria e prática, né?
da persuasão no processo de vendas, né? Acho que esse é o ponto principal que eu quero trazer para vocês, compartilhar uma pincelada, né? Pincelada, é pouco tempo, a gente tem uma hora de live, né? Mas assim, obrigado pelo convite, né? Quase forçado, mas veio. Mas vamos lá, né? Mas ele veio. O que acontece? A gente fala muito sobre isso em casa, não ficar pegando experiência e admitir somente para si. Nossa missão, eu acredito, como uma empresa de treinamento, uma empresa que busca desenvolvimento de pessoas, é passar tudo que nós aprendemos para os nossos alunos, para os nossos amigos, para a família Mental Fórmula. Então, nada mais justo que uma oportunidade como essa, que é uma aula gratuita e disponível para todo mundo, poder passar um pouquinho sobre isso. E Eduardo, assim, a gente botou uma caixa de perguntas nessa semana e vieram algumas perguntas, eu compilei algumas perguntas, outras vieram também dos nossos cursos e formações, que as pessoas adoram saber a respeito de como é o mundo corporativo com a PNL aplicada, como é o mundo corporativo com técnicas e estratégias de persuasão aplicada. Então, em cima disso, essa compilação de informações, eu trouxe umas 3 perguntas aí pra gente dissecar elas. Bora. E poder responder. Muito bem, dentro então desses mais de 20 anos ou mais de 10 anos de liderança estratégica, trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas, dando oportunidade para as pessoas, a gente fala muito sobre isso, né, Eduardo? Oportunizar que elas peguem realmente um crescimento, vá numa continuidade dentro de um processo interno de uma empresa e não fique se agarrando nos seus cargos, e sim busque angariar cargos maravilhosos para que ela possa ajudar mais e mais a todo mundo. Então a gente fala muito sobre isso. E dentro dessa estrutura, eu queria saber, assim, trabalhando com essas pessoas, tanto no processo de vendas como colegas, como líder, enfim, o que foi de melhor, assim, no desenvolvimento dessa habilidade? E a segunda pergunta, o que mudou, o antes e o depois? Não, eu acho que assim, essa questão de buscar, né, o desenvolvimento humano começou logo que eu me formei como engenheiro, né, então carreira técnica, então conhecia de números, e aí eu passei num programa de trainee, porque eu não estava satisfeito com a empresa, que eu já estava trabalhando numa empresa do mundo corporativo, uma empresa automotiva, mas eu buscava algo a mais, né? Eu buscava uma ascensão, buscava crescer, e aí comecei a participar de programas de seleção de trainee e passei. E aí quando eu passei, tive que mudar de cidade, né? Ter um monte de mudanças, um grande desafio, e aí eu me deparei com um desafio de liderar pessoas, porque o programa de trainee eu ia passar por uma capacitação, mas eu ia ter equipe. E aí eu comecei a sentir que na faculdade eu não tinha desenvolvido essa habilidade, né? Essa habilidade de me relacionar com pessoas, de habilidade que é importante, fundamental, né? E aí eu comecei aí minha jornada de desenvolvimento. Aí eu estava comentando, lembrando, né? Até para contar a história, lembrando que o primeiro livro que eu li foi Inteligência Emocional. Né? Nossa, nem imaginava como ia ficar depois. Daniel Goleman, né? Pô, aí começou a jornada, né? Aí começou a me modificar como pessoa, comecei a evoluir, né? Me desenvolver e claro, aí eu acho que assim, sempre eu fui uma pessoa que buscava conhecimento, mas buscava aplicação, né? Eu nunca fui uma pessoa só teórica, né? Então isso tudo me ajudou muito para me desenvolver como pessoa. Depois, claro, busquei, acho que a PNL realmente foi um divisor de águas para mim, né? Eu acho que porque a PNL é muito prática, né? Então quem não conhece, assim, pessoal, é muito prático. Muito fazer. Né? É fazer, 90% é prática. Então, assim, tu tem a teoria, mas ela é para aplicação, né? Então, assim, quando eu conheci a PNL, realmente ela foi um divisor de águas, e aí acelerou ainda mais esse processo de desenvolvimento. E aí, claro, aí persuasão e influência, como eu estava em vendas, né? Porque na verdade eu busquei a PNL no primeiro momento para vendas, né? E aí eu vi que vendas era o menor vamos falar assim, dos ganhos que eu ia ter, que eu tive um ganho muito maior pessoal, né? Como pessoa. E aí isso aí foi uma mudança brutal na minha vida. É verdade. Né? E aí, o nosso relacionamento também. E tudo, relacionamento e tudo. Então, aí voltando para o mundo da persuasão, então foi ali que começou a mudar a minha chavinha e entender mais como influenciar, como persuadir, né? E isso tudo foi muito importante para mim, porque quando na PNL a gente entende que assim, quando tu sabe como fazer, né? O como é muito mais importante, né?
Então, e também quem que vai te ensinar como tu vai fazer aquilo. Porque não adianta tu saber que vou ler esse livro e vou conseguir fazer isso. Não é assim. A gente precisa saber quem já chegou lá onde tu não chegou. E fazer o processo de modelagem. E fazer o processo de modelagem para te conseguir chegar naquele lugar, né, que tu quer. Então isso é fundamental. E aí a persuasão, depois que eu consegui entender e modelar pessoas que têm essa excelência, aí fez toda a diferença. Aí eu acho que aí tu começa a entender realmente de uma maneira clara como fazer esse processo de persuasão, de influência e usar, né, essa habilidade. Eu acho que o resultado é bem mais rápido, né? Porque antes a gente fica remando, sensibilizando. Quando nós temos o passo a passo, a estratégia é mais rápida, é segura, é um resultado efetivo e não tem erro. Quando você tem o passo a passo, não tem erro. Então, assim, tem uma outra pergunta agora que eu acho que agora a galera vai gostar. Se pudesse, sim, fazer uma pequena videoaula para todo mundo a respeito de persuasão, como você me ensinaria, como ensinaria essas pessoas que estão assistindo, inclusive a tua voz está assistindo também, e como poderia ensinar essas pessoas a serem persuasivas? Como seria, assim, rapidamente, num tiro curto, ensinar essas pessoas a serem persuasivas? Eu acredito, assim, que de tudo que eu vi, estudei, li, fiz curso e tal, para mim o que ficou mais assim solidificado, eu sou um cara que busco simplificar as coisas, então não complicar, né? Então eu imagino na minha cabeça 3 pilares, tá? 3 pilares. O pilar número 1, eu acredito que é conexão. Então tu tem que ter a capacidade de gerar conexão com as pessoas. Então, assim, se é no processo de vendas, vai ser a conexão com o teu cliente, mas se é com qualquer outro processo, tu tem que ter capacidade de gerar conexão. E para tu gerar conexão, né, aí a gente aprende isso, tanto PNL quanto outras coisas, né, existem várias coisas que auxiliam para tu gerar esse processo de conexão, né. Uma delas é o rapport, que muitas pessoas conhecem, mas o rapport muitas pessoas conhecem de uma forma talvez muito simplista, né? Que é de uma forma de somente um espelhamento. A pessoa faz uma coisa, outra faz. Não é isso, é muito mais profundo. Então o rapport, ele tem tom de voz, ele tem velocidade da voz, ele tem muitas coisas. Pontos de interesse. Então é fundamental, né? Então assim, o rapport é algo fundamental, né, nesse processo para tu gerar conexão. O outro ponto para mim que é fundamental é a gente ter a capacidade de ter uma escuta ativa, né? Sim. Então tu tem que realmente escutar o outro, né? Escutar na essência, né? Então assim, se tu tá no processo onde tu quer influenciar, tu quer persuadir uma pessoa, tu tem que primeiro dar uma atenção genuína àquela pessoa. Você não consegue fazer isso, tu não consegue entender o que ela está querendo passar, né? E o terceiro ponto, né, dentro desse processo de conexão, que eu acho muito importante, principalmente para vendas, é o que a gente chama na PNL de metamodelo. Essencial. Que na realidade é fazer perguntas específicas. As poderosas perguntas. Que tu consiga entender a experiência do outro, né? Então, assim, é fundamental tu ter essa capacidade de fazer esse tipo de pergunta, porque quando a gente fala, né, um bom vendedor é aquele que tem uma excelente capacidade de fazer pergunta e de ouvir. Né? Então o vendedor que chega lá, conhece alguém e sai explodindo, falando um monte de coisa, na ânsia de apresentar todo o produto, mostrar autoridade, não vai, quebra o estado. Ele não vai conseguir. Então assim, essa é outra habilidade que é fundamental para quem quer ser persuasivo, para quem quer de fato usar essa persuasão no processo de vendas, é a capacidade de fazer essas perguntas. Sim. Porque isso tudo gera conexão, sim, ou seja, gera interesse, sim, né? E por fim, assim, para também não me alongar muito nesse processo de conexão, o ponto de metaprogramas, que a gente chama na PNL, que na realidade são os motivadores, né? Então as pessoas, elas têm vários motivadores, existem os motivadores de direção, de razão, existem vários, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas as pessoas, elas têm várias coisas que movem elas para agir, para tudo, né? Para os comportamentos. Eu sempre brinco que os metaprogramas são aqueles aplicativos instalados e que, se não atualizados, a gente reproduz comportamentos antigos também, tá ligado aos nossos valores. Mas os metaprogramas eu acho que são estratégicos, nós sabemos, porque é o meu entendimento sobre o Eduardo, como ele se motiva e se motiva eficazmente, eu ser assertivo na hora de entender sobre
esse metaprograma, sobre essa forma de rodar o programa interno e trabalhar em cima disso. Isso é ser persuasivo, estratégico, inclusive. Porque na realidade, assim, por que então o primeiro pilar é conexão, né, pessoal? Porque é através da conexão e de todas essas ferramentas a gente consegue entender o outro também. Então, além de gerar conexão, é entender o outro, né? Então, o processo de vendas, né, que aí olhando o processo de vendas seria a pré-venda, né, vamos falar assim, né? Tu tem que entender o outro. Tu tem que saber quais são as dores da outra pessoa, para realmente tu conseguir usar isso como uma alavanca para tu conseguir influenciar, né? Persuadir, né? Então, fechando então esse primeiro pilar, que eu acredito extremamente importante. Eu acho que é o essencial. É essencial, e aí tu vai usar esse pilar assim durante todo o processo de venda. Tu vai usar esse pilar tanto na pré-venda quanto na venda e depois na pós-venda. Até mesmo se a pessoa não gostar da negociação, ainda com a conexão consegue reverter. Consegue reverter tudo. Então assim, a conexão é chave, né? Então, a confiança, né? Credibilidade. Com certeza. E só para não esquecer, tem um outro ponto importante dentro do processo de conexão que a gente não pode esquecer, que é a fisiologia, né? Porque na realidade é o seguinte, imagina só eu falando com vocês assim de uma forma meio depressivo, cansado de viagem, assim, sem muita energia, sem muita vontade. Então assim, o que passa para outra pessoa, uma pessoa falando dessa forma? Então assim, a fisiologia é fundamental, até porque quando a gente cria essa primeira conexão, a primeira impressão, ou os 4 segundos, que muitas pessoas falam, a primeira coisa é a pessoa, tu chegou lá, conheceu aquela pessoa, é o tom de voz, é a forma como tu te posiciona, é as microexpressões, então assim, é a linguagem corporal. Porque imagina só tu chegar num cliente ou então em uma pessoa que tu quer persuadir. Então assim, não consegue, é impossível. Então, assim, para fechar a conexão, né, para te ver como essa questão de conexão é ampla, tem mais coisas, né, porque a gente estuda muitas coisas, né, mas assim, não podia deixar de esquecer a fisiologia, então isso tudo não podia deixar lembrar. Né, de lembrar, né, então é muito importante dentro do processo de persuasão, então, assim, a fisiologia, né, que ele é o primeiro impacto. Ele é o primeiro impacto, né? Ele é o primeiro impacto, né? E assim, a fisiologia é tão importante que eu acho que ela tá junto com a conexão, mas ela é até um pilar, vamos dizer assim, né? Porque a fisiologia, se tu tiver conexão, mas tu não tiver fisiologia, não vai conseguir fazer. A conexão vai ficar fraca. Não adianta ter carisma e não ter fisiologia, porque a fisiologia vai mostrar se tu tem credibilidade, a entonação da voz, a postura, como você se coloca, até a postura de pernas e braços e movimentos indicam realmente aquilo que tu está dizendo. Então são indicativos. A pessoa fica escaneando o tempo todo umas às outras. Eu fico escaneando todas as pessoas estão nos escaneando aqui, pensando, será que eles se dão bem o tempo todo? Ao final do dia eu tenho que desligar a chave geral do Eduardo, porque senão ele não consegue desligar. Mas é assim que funciona, pessoal. Ter energia na abordagem, essa conexão é extremamente importante, concordo plenamente. Então assim, vamos lá, voltando de novo. Conexão, fisiologia é muito importante, pessoal, nesse processo de persuasão. E por fim, o último, né, para ser bem simples, né, para a gente tentar, de novo, a capacidade da gente simplificar as coisas, né, é a mensagem. Né? Porque assim, o processo de persuasão ele é uma influência através de linguagem verbal e não verbal. Né? Só que assim, o que é a mensagem, pessoal? A mensagem, tem muita coisa dentro dessa mensagem. Né? Então a mensagem, eu digo assim, primeiro ponto, tem a mensagem que a gente diz, a mensagem lógica, e a mensagem emocional. As pessoas muitas vezes esquecem disso. As pessoas só vão fazer uma negociação, só vão falar de um processo de fazer um processo de persuasão, influência ou venda só com a mensagem lógica. Dando dados, estatísticas. Taxas. Não pode, não é só assim. Entendeu? Porque muitas vezes se diz que o seguinte, nós tomamos as decisões pela emoção e explicamos pela razão. Sim. E quando a gente erra, a gente acha argumento para explicar por que estava certo. Então, na realidade, o ponto é, a gente tem que saber, se a gente quer persuadir alguém, a gente tem que ter uma mensagem que a gente consiga conectar, tanto de uma forma lógica, quanto de uma forma emocional. Qual é a maneira mais fácil, vamos falar assim, da gente criar uma mensagem emocional? Contando histórias, metáforas. Né? Então, isso é a maneira mais forte, né? Porque a gente gera emoções nas pessoas. Quando a gente conta uma história,
ou relata um fato, né, com uma história curta, situação né? que aconteceu. Uma situação que aconteceu, tu tá criando uma mensagem emocional. Então tu pode criar uma mensagem emocional do teu produto, do teu serviço, inclusive. Né? Isso é fundamental. Isso vai ajudar muito. E eu vou mais longe na questão das metáforas. Depois que eu aprendi sobre, lá atrás que eu comecei a aprender sobre metáforas, sabe o que eu percebi? Que o meu pai é o homem das metáforas. Ele vai explicar uma situação e conta a história toda. Aí quando nós éramos pequenos, ficava olhando assim, nossa, quanta história. Mas nós não entendíamos que o nosso subconsciente estava pegando essas informações e aderindo a essas informações. E ele contando a história de não sei o que, nossa, mas ele só conta história, fala de uma vez e sai. Não, ele contava uma história, por quê? Porque se a gente manda muitas vezes a pessoa, as pessoas não fazem, elas são do contra. Quando a gente seduz pela uma história, nós mostramos pro subconsciente dela que não é só eu que estou mandando, é uma história, uma situação que aconteceu, verídica ou não, não lembro quais eram as histórias que ele contava, talvez não era tão verídica assim, né? Mas era conforme dava a situação, e aí nós atendíamos, é muito interessante isso, e depois que eu aprendi, eu disse assim, tá aí o pulo do gato, o cara fez todo um processo de educação em cima de metáforas, contando histórias, e ele nem sabia. E aí outro dia eu cheguei e sentei com ele e disse assim, pai, tu sabe que tu faz PNL direto? Ele disse, é? Por quê? Porque tu conta uma história atrás da outra, cara, e tu é muito bom nisso. Eu disse que ele vai fazer curso comigo, ele vai dar o trabalho. Mas é verdade. As pessoas, é que na realidade, assim, dentro da que a gente brinca, né, dentro da PNL, né, quando a gente estuda, e quando a gente começa a estudar muitas coisas, essas coisas, elas muitas pessoas têm essa habilidade, só que de uma forma, muitas vezes, sem consciência, né? Então essas pessoas elas utilizam, mas elas não sabem quando aplicar, né? Porque elas não têm essa consciência e não têm clareza, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento, porque aí a gente consegue saber a hora certa de aplicar as coisas, né? Então acho que isso é importante. Mas então voltando à questão dos pilares, então eu falei de conexão, eu falei de fisiologia, eu estou falando de mensagem, e a mensagem então é emocional e a mensagem lógica. Outro ponto que é fundamental para mim no processo de mensagem é o seguinte. Durante o processo de conexão a gente falou dos metaprogramas, então dos motivadores das pessoas. E aí no momento que tu fez aquela investigação e tu conhece o que motiva aquela pessoa, agora é a hora de tu explorar isso na mensagem. É a hora de tu explorar. Então, por exemplo, assim, muitas pessoas têm um motivador, né? Motivador de direção, para quem fez PNL sabe, né? Que é de fugir da dor, né? Se afastar da dor. Né? Então as pessoas sabem o que elas não querem. Elas não sabem o que elas querem, elas sabem o que elas não querem. Né? Elas ficam dizendo o tempo todo, dando dicas do que elas não querem para elas. Mas quando nós perguntamos, mas o que você quer efetivamente? Grilos, escutam grilos. Então o que acontece? No processo de vendas, tu explorar a dor de maneira sutil e estratégica é muito forte. Né? Então, por exemplo, né, um exemplo que eu tenho dois exemplos. Um exemplo da WhatsApp, né, que eles exploram a dor dizendo assim, o quanto você já perdeu em não saber inglês. Perfeito. Então isso bate na pessoa. A mesma coisa eu vou explorar agora uma brincadeira aqui. O quanto você já perdeu em não saber, não ter habilidades de persuasão e influência. O quanto você já perdeu na sua vida em não conseguir vender uma ideia, né? Em não conseguir vender uma ideia para o seu chefe, não conseguiu vender até em casa, não conseguiu influenciar. Então, assim, o quanto você já perdeu. Então, isso realmente, ele bate lá dentro. Isso mexe na gente. Isso persuade a gente. Isso nos influencia muito. Né? Então, assim, dentro desse processo de mensagem, a gente tem que ter essa clareza que isso é uma coisa, claro, a gente explora nos cursos, então assim, mas como que tu explora esse tipo de esses motivadores a teu favor, né? Então, durante o processo de mensagem, né, durante uma venda ou é ali que é colocado. Uma negociação, né? Então, assim, isso para mim é muito importante, tá, pessoal? É muito importante. E por fim, eu acho que a linguagem que a gente fala na PNL muito assim, linguagem de Milton, né? Para muitos para quem está assistindo sabe o que é. Alguns sabem, então é a linguagem influente e persuasiva do Milton Erickson, sedutora. Né? Sedutora. Então é uma linguagem onde as pessoas
não sabem que estão sendo influenciadas. Porque ela é uma linguagem mais vaga, ela é uma linguagem que ela vai direto para o teu subconsciente. Ela não é uma linguagem que não bate, não conflita valores. Ela é uma linguagem mais... Vai te tangenciando. Tangenciando. Então, assim, claro que eu não consigo explicar isso aqui, né? Então, é muito técnico. Tem um curso, tem várias coisas, omissão, delação, tem várias coisas que a gente explora dentro desse processo, comandos embutidos, muitas coisas para vendas, né? Mas, assim, em resumo, né? Isso mais ou menos é o que eu acho que eu gostaria de colocar, né, esses pilares como os pilares que eu acredito que são importantes e fundamentais para o processo de persuasão, tanto em vendas, nem só para vendas, né, em vendas ou em qualquer processo. Né? Então, conexão, fisiologia e a mensagem. E eu vejo assim que muitas das coisas que eu não sabia antes, a Ana antes da PNL e a Ana depois, eu dava muito murro em ponta de faca. Por quê? Eu queria impor a minha opinião, meu ponto de vista, quando na verdade, quando nós temos estratégias de persuasão, eu consigo sensibilizar, vender aquela ideia. E as pessoas que compram aquela ideia fazem o quê? Conseguem vender a minha ideia. E é um processo é uma cadeia, é como se fosse o efeito cascata. Então, assim, ter habilidades como essa é sim alcançar grandes resultados e se estressar menos, porque eu era muito estressada. Eu era muito incomodada porque eu não conseguia defender meu ponto de vista de certa forma. Então, eu preferia ou ir pra cima ou acatar, porque eu não tinha aquela habilidade com palavras, com pessoas. Então, assim, nós nascemos assim. O que a gente tem que saber é que muitas pessoas têm isso nato no processo de vendas, que sabe sensibilizar, mas não tem o processo por trás. Quando nós temos o processo por trás, mesmo que você é nato, eu vendo pra caramba, eu consigo sensibilizar pra caramba, mas na hora do vamos ver, a questão de ser uma pessoa que estudou o processo e o procedimento, o resultado é muito mais eficiente. Porque a pessoa que é nata, ela vai saber do costume dela, do que ela tá pela experiência de vida. Mas ela não passou por todas as experiências que poderia ter na sua vida. E quando nós temos uma estrutura por trás, nós conseguimos aplicar ela em vários lugares. Então isso é bem importante, ter consciência de por que saber sobre persuasão. Porque você vai ter resultados inimagináveis e vai parar de dar murro em ponta de faca. Eu acho que assim, esse negócio do nato, né, existe muitos questionamentos, né, naquele livro do Outliers, né, dos fóruns de série, fala muito sobre isso, para tu ter uma expertise tem que ter 10 mil horas, né? Então assim, eu sinceramente eu não acredito muito nesse negócio. Eu acho que existem questões genéticas, existem alguns dons, mas se a pessoa não se dedicar a fundo, né, realmente se dedicar a estudar e fazer, cara, ele vai ser um mediano. Porque mesmo que ele tenha isso aí, ele não consegue performar. Então as pessoas que realmente são diferenciadas, elas tiveram habilidades, elas já vinham com algumas habilidades, mas elas souberam explorar e estudar ainda mais isso, entendeu? Então assim, é que nem agora o Kobe Bryant, né, que faleceu, né, e ele era um cara que quando tu lê a história dele, né, bem interessante, ele era um cara fantástico, ele era um cara que ele era o que mais treinava. Ele treinava muito. Só que ele era um cara que quando ele tinha 10, 11 anos, ele era péssimo jogador de basquete. E riam da cara dele. Só que ele é um cara, o que ele soube fazer? Ele entendeu e começou a treinar muito mais que os coleguinhas que eram bons. E em pouco tempo ele começou a ser muito melhor que os coleguinhas e chegou onde chegou. Então, assim, o ponto que eu acredito muito é isso. Então, tu consegue chegar onde tu quiser, mas tu vai ter que fazer o teu esforço para chegar lá, né? Na vida não existe nada que é de graça, né? Então a gente tem que fazer, né? Eu digo assim, eu tenho tanta sorte, mas todos os dias eu acordo às 5 da manhã. Então assim, não é sorte, né, pessoal? Então, nossa, que sorte que sorte que eu tenho, então... Você tem tanta sorte, olha só, não sabe o que está por trás. A gente passou finais de semana inteiros em cima de projetos e trabalhando coisas novas para vocês. Olha, tô 2 dias gravando um monte de material para botar no ar. Então assim, ó, é sorte? Pode até ser, mas é muito trabalho também. Eduardo, então assim, como uma forma de fechar com chave de ouro essas perguntas direcionadas, eu queria muito saber a respeito, talvez muitas pessoas aí escutando queiram saber, como gestor, como um líder, como uma pessoa que talvez está ali trabalhando com muitas pessoas, essas pessoas estão dependendo de ti de certa forma como um líder, né? Porque um líder ruim,
é um chefe que fica mandando. Um líder bom é aquele que ajuda no processo de crescimento. Uma pessoa que tem habilidades de persuasão e influência, qual é a grande diferença referente a uma outra pessoa que não tem essas habilidades dentro de um negócio, dentro de um mundo corporativo, ou até mesmo na entrevista de emprego? Até mesmo numa recolocação profissional. Como é isso? Qual é o peso disso? Assim, ó, é que eu sempre gostei desse tema, né? Mas eu diria assim, que hoje ele não é... Tem muitas pessoas que falam isso, né? Que não vendem. Eu não sei vender, né? Só que assim, então eu não sei ser persuasivo, né? Eu não sei influenciar uma pessoa. O que eu acredito é que isso afeta a vida da pessoa independente da profissão, a área que ela esteja. Não é processo, não é nenhum mundo corporativo, é qualquer atividade que essa pessoa tiver. Se ela não souber como persuadir ou influenciar para até mostrar as suas ideias, né? Ela não consegue. Ela não vai conseguir ter capacidade de ter sucesso, ela não vai conseguir ter capacidade de liderar, ela não vai conseguir ter capacidade de tocar um projeto, né? Então eu acredito que isso é fundamental, né? Então, perde oportunidades. Perde muitas oportunidades, eu não tenho dúvida. Se eu não tivesse me desenvolvido nisso, com certeza eu não teria nem um pouco condições de chegar onde eu consegui chegar, né? E até buscar mais ainda, né? Então acho que é chave a gente ter essa habilidade, né? Então assim, pessoal, se desenvolvam, busquem essas habilidades, né? E assim, uma coisa que eu digo também, né? Por que a gente quer fazer um curso, né? Porque a gente compila ali vários anos de prática, muitas teorias. Eu fiz uma conta por cima do Eduardo há mais de 7 anos e mais de 6 dígitos. Então assim, ó, é muito investimento de tempo. Investimento. É investimento de tempo, né? É investimento de experiência para tu conseguir fazer um curso que consiga transmitir isso para as pessoas de uma maneira simples. Então, por isso que eu acredito, assim, eu gosto muito de fazer cursos, eu faço muitos cursos, porque para mim é a forma mais inteligente da gente conseguir mudar de nível, entendeu? Porque a gente não consegue, então, buscando as pessoas quem sabe, né? Fazer. Quem sabe fazer, quem chegou lá, quem já tem skin the game. Eu gostei muito disso que eu entendi, né? Ao arriscar a pele, né? Então, não busquem aprender persuasão com uma pessoa que não é persuasiva. Não busquem aprender persuasão com alguém que não tem uma história que conseguiu provar que ela consegue fazer isso. É a mesma coisa que escutar uma pessoa em casa que nunca teve experiência daquilo sobre a tua vida profissional. Por exemplo, uma cidade pequena, a pessoa nunca saiu de casa para estudar, nunca teve a oportunidade de estar dando pitaco para outra pessoa que está numa oportunidade. É muito complicado pegar dicas. Vou te dizer uma coisa, vou te dar aí a morta, não faz isso porque não vai dar certo. Bom, mas você já fez alguma vez? Já testou alguma vez? Eu vejo, Eduardo, que um crescimento assim que eu tive na minha carreira, eu era advogada do estado do Rio Grande do Sul, estava ali no emprego fixo, recebendo meu salário, tudo certo. E do nada eu virei empreendedora. E do nada eu cresci numa empresa, aí eu peguei, a gente saiu de uma sociedade, eu abri uma outra empresa. A gente está com a Mental Fórmula há 1 ano. E há 1 ano nós estamos nesse processo de crescimento contínuo. E foi muito rápido, deu um boom. Por quê? Nós trabalhamos com estratégias, nós trabalhamos com coisas por trás que fazem sentido. Então, assim, é importante que você perceba a quem você quer pedir opinião, que faça efeito na sua vida e quanto essa pessoa alcançou. O processo de modelagem de excelência humana é isso, sabe? Nós aprendemos com Robert Cialdini. Robert Cialdini é o cara dos gatilhos mentais, é um americano, lá da Universidade de Califórnia. Nós aprendemos com Tony Robbins, nós aprendemos, que é o papo aí da influência da persuasão. Nós aprendemos com o Fitzpatrick, que é um irlandês. Nós aprendemos com o Richard Bandler, que é o criador da programação neurolinguística. Então, assim, gente, aonde é que vocês estão bebendo? Que fonte é essa, sabe? Curso nós temos aí de sobra. Online, livros nós temos de sobra, mas nós temos que ver o quanto nós aplicamos e como nós vamos aplicar isso. Então, assim, eu quero até pegar esse gancho para que a gente possa falar um pouquinho sobre o nosso curso que nós vamos ter em março, tá? Nós tínhamos um curso que ele era somente em company, eu dava sempre em company, ministrava dentro das empresas, direcionado.
Chegou uma hora que a gente chegou numa turma em agosto, que tem um monte de gente aí assistindo, a turma de Master em agosto lá em Porto Alegre, e a galera disse assim, Ana, por que vocês não fazem um curso de influência e persuasão aberto? Nós queremos assistir. Pois bem, a gente organizou, reestruturou o programa e abriu as portas para o público em geral. Para quê? Esse programa está totalmente direcionado para essas pessoas que querem essas habilidades. Habilidade comportamental de influência, habilidade comportamental de persuasão e habilidade comportamental de neuronegociação, que é o cara aqui que dá, viu? Neuronegociação. Então, assim, o que é importante dentro desse processo? É entender que tudo que vocês vão ter no dia 14 e 15 de março, nessas 16 horas de treinamento, são práticas vivenciais. Tem galera aí que está assistindo que já fez o curso em Porto Alegre e pode aí dar até falar, porque tem gente aí que 2, 3 semanas depois já estava recolocado profissionalmente. Então, assim, são resultados que acontecem. São coisas eficientes que a gente vê, que a gente percebe. E o Rogério está ali, ele vai participar agora do curso do Master, do curso de março. Só para responder, vai ser aqui em São Paulo, tá? Ali no bairro Pinheiros. Então, assim, pessoal, a gente quer fazer esse convite especial para esse curso. Eu acho que é importante nós entendermos sobre toda essa estrutura por trás de uma oportunidade de 16 horas e mais de 7 anos de estudo, né, Eduardo? E habilidades a gente vai passar de sobra. Quem já esteve com a gente já sabe como é que é. Nós temos ainda, depois do curso, a mentoria. Por quê? Por que nós pensamos nessa mentoria? Justamente porque eu tô lá fazendo o curso, desenvolvendo habilidades, e aí eu vou pro meu mercado, vou trabalhar no meu mercado. Certo ponto, eu tenho que fazer um aparar de arestas, eu tenho que entender que algumas coisas eu tenho que organizar. Então, o que acontece? Terminou o curso, a gente vai fazer o quê? A gente vai sentar com você, e depois que nós sentarmos com você, nós vamos organizar a sua estrutura atual e as coisas que você aprendeu e como vai utilizar. Isso é sensacional. Pessoal, repetindo, quem quer saber mais informações sobre esse treinamento, nos chame aqui, nós temos vários canais pelo site, por qualquer lugar. Eu tenho meu canal do WhatsApp direto com você. É só procurar ali, fale com a Ana, vai cair no meu celular, você vai ver que vai ser eu que vou falar. Então, assim, quer saber mais informações? Eu passo mais informações. E é uma grande alegria estar com você nessa oportunidade de ter passado um pouquinho do que a gente sabe, né, Eduardo? Mas é muito pouco, é menos de 1 hora aí. A gente tentou passar tudo que poderia passar para sensibilizar vocês que talvez vocês não sabiam e que agora sabem que precisam. Porque muitas vezes a gente não sabe da demanda que a gente está necessitando, a gente está no piloto automático. E quando nós sabemos tantas coisas que a gente pode aproveitar, o que acontece? A gente tem que correr atrás. Só que muitas vezes o cavalo não passa 2 vezes encilhado. E todo mundo sabe que eu amo cavalo. E eu sei disso, que cavalo não passa 2 vezes encilhado. Então vamos lá, pessoal. Vamos aderir aí ao programa. Vamos se desenvolver. São 2 dias inteiros de trabalho pra caramba. Uma dupla aqui que vai fazer vocês correrem bastante. A gente é meio, tem essa energia bem forte, né? E estamos aí empolgados por esse treinamento que vai acontecer em março. Tenho certeza que vai ser fundamental para quem deseja o processo de mudança, tá bom, pessoal? Eduardo, eu quero agradecer muito por ter estado aqui com a gente, ter realmente passado um pouquinho do processo de desenvolvimento, suas experiências e realmente entendido que as pessoas precisam disso. As pessoas precisam saber como é ser persuasivo e influente. E tu né? Porque ele conseguiu me conquistar, eu sou difícil pra caramba. Eu vou botar tua música aí pra gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Foi um prazer. Beijo, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.